Um comunista na Suprema Corte. É extremamente contraditório. É algo imaginável que uma desgraça dessa pudesse acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu porque um ladrão foi tirado do fundo da cadeia pela própria Suprema Corte, entrou na presidência da República através de suspeitas e agora o Senado, que traiu o seu eleitorado, aprovou um comunista para a Suprema Corte. É contraditório porque um comunista nada tem a ver com a Constituição brasileira, que supostamente é uma Constituição que defende o direito de propriedade privada, direito de expressão, liberdade de expressão, enfim. Boa ou má, a Constituição de 1988, ela defende a democracia, o direito de ir, vir, de propriedade privada e o direito de expressão. Um comunista não fala esta língua. Um comunista é totalitário, autoritário. Não admite concorrência, não admite opositores. Mas um comunista foi colocado na Suprema Corte do Brasil por 47 pilantras que traíram a nação brasileira. Muitos nós sabemos quem são e outros os seus eleitorados devem imaginar. Então, a Constituição brasileira ela não será respeitada, porque a Constituição não é a cartilha de um comunista que está lá supostamente para fazer valer a Constituição e zelar pela Constituição, que é a função de, no Brasil se fala ministro, aqui falamos juízes, de uma Suprema Corte. A função de juízes de Suprema Corte é velar e zelar e fazer valer a Constituição, que é a Carta Magna do país. Mas esta carta, esta lei máxima, não fala a língua de um comunista, que agora faz parte lá da facção e do bando. Flávio Dino. Como fica a situação do Brasil, que já era ruim e tende-se a estar pior? Como que um comunista, um picareta, o pior governador de um dos estados mais miseráveis do Brasil, o Maranhão, que escondeu imagens do 8 de janeiro para perseguir os seus oponentes, que recebe bandidos em seu ministério, vai fazer valer a Constituição brasileira. E agora, como defender o direito de propriedade privada se esse vagabundo comungam com os invasores de terra e de propriedade privada? A culpa maior é do Senado. O Senado. Este é o pior veneno que o Brasil teve. Porque foi o Senado que permitiu com que uma desgraça dessas chegasse ao STF. Não bastasse as desgraças que Cuba vive desde 1959, que a Venezuela vive e que outras nações a nível de lata de lixo, como a Nicarágua, vive. Não basta isso. É necessário os idiotas pagar para ver um futuro incerto do Brasil. Flávio Dino, um comunista na Suprema Corte. É a mesma coisa que pedir para um incrédulo ler a Bíblia. Ou seja, a Carta Magna do Brasil não fala a língua de um comunista. Eu, particularmente, eu já vivo mais da metade da minha vida no exterior. Eu sou mais daqui do que de lá, porque eu já estou mais tempo da minha vida aqui. E eu não me vejo mais morando num país nessa situação. Mas a gente torce, luta para que a justiça, para que esse cenário mude. Afinal de contas, nós não queremos ver a desgraça de ninguém, em nenhuma nação do mundo. Principalmente nós que temos em mente
que essas eleições brasileiras não foram democráticas. Ou seja, não foi o brasileiro que escolheu esse ladrão na presidência da República. Isso nos dá mais revolta porque o povo brasileiro não merece isso. Porque se o brasileiro tivesse escolhido, aí é uma outra história. Mas não foi o brasileiro que escolheu. Foi as caixinhas brancas, comandadas por uma facção. Então é isto que nos deixa indignado de não aceitar uma situação dessa. Um comunista da Suprema Corte? Não. Isso daí é a desgraça do Brasil. E só o Senado pode fazer. Mas parece que não há nenhum motivo para acreditar ou confiar no parlamento, que comunga com crime. Afinal de contas, a grande maioria tem rabo preso e visam apenas pelos seus mandatos.